Opa, que é o seguinte, é o estudo analítico dos espelhos esféricos. Analítico quer dizer que a gente vai ter dados, vai ter os dados da distância, do foco, a posição do objeto, a posição da imagem, e a gente vai calcular, fazer contas, ou seja, entender como fica a imagem, sabendo os dados numéricos, como fica o objeto, o esperado disso tudo, uma análise detalhada dos espelhos esféricos na ótica geométrica. Bom, aqui foi definido, né, foco, centro, P é a posição do objeto, P' é a posição da imagem. Nós temos também nesse centro aqui, representa também onde fica o raio, ou seja, que aqui é como se fosse uma bola que tivesse sido quebrada e pegado só uma pequena parte, pequeno arco da esfera. E daqui para cá, do centro para o vértice, é exatamente o raio. Bom, se o objeto é real, então a distância, a distância do P, que é a posição do objeto em relação ao vértice, ela é positiva. Né? Se objeto real, né? Objeto real. A imagem for real, né? P', que é a distância dela ao vértice, é positiva. Se a imagem for virtual, o P' é negativo. Lembrando, maior do que zero é positivo, maior do que zero é positivo, menor do que zero é negativo. Se tivermos um espelho côncavo, o foco é maior do que zero. E o raio, consequentemente, maior do que zero, já que o foco vai ser metade do raio. Foi dito bem aqui, né? Essa partezinha aqui já se refere a isso, que o foco é a metade do raio. Se eles forem positivos, um é positivo. O outro também é. No espelho convexo, o foco é negativo e o raio também é negativo. Bom, a imagem nós vamos representar por I e o objeto por O. Aí, se o objeto e a imagem tiverem mesmos sinais, a imagem é direita. Se tiverem sinais contrários, a imagem é invertida. Invertida em relação ao objeto, viu? Direita em relação ao objeto. Um em relação ao outro. Aqui nós temos a equação de Gauss para a resolução de problemas, tá certo? Ele vai dar dois valores desses, se você acha o terceiro. Ou seja, são incógnitas que você vai analisar o problema e substituir os dados e encontrar os valores que eles vão dar. Essa fórmula aqui, porque como o foco é igual a R sobre 2, substitui no lugar do foco R sobre 2. Aí automaticamente, como é 1 sobre R sobre 2, inverte, fica 2 sobre R. Ou seja, pode usar essa fórmula ou essa, de acordo com o problema. Aí vem o aumento linear transversal. Ou seja, esse aumento linear transversal é a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Saber quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto. Né? Aí a gente faz a razão, né? I sobre O, que também é dado como menos P' sobre P. E aí a gente tem a análise novamente desse fato aí, né? Veja que se esse aumento linear transversal for maior do que zero, né, a imagem e o objeto têm o mesmo sinal, ou seja, esses valores têm o mesmo sinal, e a imagem é direita, né? E ele sendo maior do que zero, agora analisando P' e P, o P e o P' têm sinais diferentes, né? Ó, P' pode ser negativo, aí isso aqui dá positivo. Bom, como nós estamos analisando sistemas de espelhos, né? Nós estamos vendo apenas um espelho,
Então nós nunca vamos ter esse P negativo, né? Que P negativo seria o objeto virtual, né? Esse objeto virtual é só com associação de espelhos que a gente consegue. Como nós não estamos analisando associações, apenas um único espelho, então esse P nós vamos considerar sempre positivo. Então o que pode mudar é o P'. Então o P' pode ser positivo ou negativo. E P' tem que lembrar que a distância da imagem é o vértice. Bom, se P e P' têm sinais diferentes, ou seja, o P' for negativo e o P positivo, aí isso aqui dá positivo. Então o objeto é real, que é o P é positivo, e a imagem é virtual. Já se o aumento linear transversal for negativo e o outro tem sinais diferentes, então a imagem é invertida, né? A imagem é invertida. E o P e o P' têm mesmo sinal, ou seja, o P' é positivo. Então o objeto é real e a imagem é real. Quer dizer que na nossa análise aqui, apenas o P' está mudando de sinal. O P não muda, porque eles sempre vão ter objeto real, certo? Objeto real. Então quem muda de sinal é o P', que pode ser positivo ou negativo. Isso é muito importante na hora que estiver resolvendo problemas. Vai se resolver os problemas e analisar esses dados, todos eles, certo? E aqui tem um resumozinho completo, né? De toda a análise que deve ser feita quando você estiver resolvendo problemas analíticos de espelhos esféricos, certo? Levar em conta tudo isso aqui. Aí não tem como errar o problema, né? Porque as perguntas vão ser feitas baseadas em cima desse assunto aqui, certo? Valeu!